Nós temos hoje a terceira mensagem da série O Alicerce. Amém? Você está sendo edificado? Você ouviu domingo passado que nós vimos o raio-x? Cara, eu não tinha noção do quanto a mensagem domingo passado foi profunda no seio da igreja. Quando terminou o culto, às vezes o Espírito nos mostra, testifica, né? Mas eu confesso que domingo passado eu não tinha essa noção até terminar o culto e os testemunhos estão ecoando. Até ontem eu estava recebendo um testemunho da mensagem de domingo passado. Nós fizemos um raio-x das famílias atuais, das famílias modernas, e eu mostrei para você todo tipo de família, não todo, alguns tipos de famílias disfuncionais. E muitos se encontraram e falaram: bispo, eu estou em todas essas, meu Deus do céu. Tudo que é ruim aí foi a minha criação, mas eu falei, não importa de onde você tenha vindo, não importa se você tenha vindo de uma família disfuncional, o que importa é que a partir de você, uma família celestial será manifestada. Você crê nisso? Aí quinta-feira, quantos ouviram quinta-feira? Se você não ouviu, precisa ouvir quinta-feira, nós falamos da imagem de Deus na família. A imagem da família está sendo distorcida por uma imagem mundana. Eu vou falar disso ainda ao longo desta série, mas nós ouvimos que a imagem de Deus é a imagem perfeita, e é esta imagem que nós temos que ter na nossa família. E hoje, nesta série, na terceira mensagem, O Alicerce, põe para mim, nós vamos ouvir que o amor é o vínculo da família. Diga comigo, o amor é o vínculo da família. Talvez você não tenha sido criado em um lar amoroso. Não importa se você não veio de um lar amoroso. O que importa é que a partir de você, um lar amoroso virá. Porque o vínculo da família é o amor. Eu quero começar lendo a palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 em diante, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, olha que sabedoria espiritual, científica, ainda que eu tenha tamanha fé, algo espiritual, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você vê a importância do que Paulo está falando, a comparação que ele está fazendo, onde ele está colocando o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Leia comigo agora: o amor jamais acaba. Que amor que jamais acaba? O amor de Deus, o amor ágape, o amor eterno. É sobre isso que Deus já está falando aos nossos corações. Se você puder curvar sua cabeça, nós vamos falar com Jesus rapidamente nessa hora. Pai, te damos honras e glórias. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado por tudo que estamos vivendo. Obrigado, Jesus, pelos seus grandiosos feitos. Obrigado pela tua palavra de graça. Obrigado, Jesus, pela verdade. Obrigado por esta série, O Alicerce. Nós te louvamos de antemão porque vamos ouvir uma mensagem que vem do teu trono, do teu coração. Sei, Jesus, que esta mensagem é fundamental para que famílias sejam alicerçadas aqui, Jesus, nos firmes fundamentos que são as tuas verdades. Por isso eu oro para que o Senhor use a minha vida, mas que não seja eu, o Senhor através de mim. Porque essas ovelhas não são minhas, são tuas. Então que o Senhor mesmo admoeste, corrija, exorte, edifique, porque é isso que o Senhor faz em graça. Eu te louvo e te agradeço. Aqueles que assim comigo creem, digam amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Meus irmãos amados, queridos, aqueles que são filhos amados de um Deus soberano, aqueles que têm famílias benditas sobre essa terra, aqueles que servem com toda a sua casa a Jesus. Se é você, diga amém. Amém. Eu quero iniciar dizendo que muitas famílias, elas vivem ou elas talvez viveram por muitos anos sem nunca ter vivido as verdades bíblicas. E é lógico que eu não estou falando só de famílias que não são de Deus, de famílias do mundo. Infelizmente, dentro do povo de Deus assim também é. Você sabe que foi sobre isso que Deus falou muito no nosso último culto. E eu creio que a partir dessa série, através desse altar, Deus vai tratar a vida da sua família. Eu tenho dito que você vai ter o melhor final de ano da sua história. Não só porque Deus vai manifestar algo na sua vida financeira, como nós cremos, provisão, portas abertas, mas porque Deus está transformando a sua casa.
Você vai ter os seus filhos sentados à roda da mesa. Você vai ter a alegria de um marido com uma esposa no Natal, no Ano Novo, nas festas. Eu creio nisso de todo o meu coração. Não estou falando aqui para mexer com a tua emoção, não. Isso são palavras de fé. Agarra isso e crê que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu creio que o que Deus está fazendo através desse altar. Mas nós precisamos estar debaixo totalmente da palavra de Deus. Diga, eu preciso estar debaixo da palavra. Ou seja, estar debaixo do controle de Deus, fazendo o que Ele manda, para que nós não sejamos como muitos crentes que passam uma vida inteira frequentadores de igreja, como dizem aí, esquentando o banco de igreja. Minha mãe falava, entrando de Bíblia, com a Bíblia embaixo do braço, entrando e saindo de igrejas, mas se sentem perdidos por não terem amado os seus cônjuges. Chegam ao final da vida tristes porque não terem passado talvez um tempo de qualidade entre os cônjuges, ou entre os filhos, com os pais, enfim. Para que você então tenha uma família ideal, que é a família de Deus para você, para que você ame a sua família, é preciso se amar primeiro. Eu falei muito sobre isso quinta-feira, recomendo que você ouça a mensagem, que foi muito forte quinta-feira. Nós temos que gostar de nós mesmos. O problema de muitas pessoas é que elas não conseguem lidar bem com seus familiares porque elas não suportam a si mesmas. As pessoas, muitas vezes, a Bíblia diz assim, amará o teu próximo como a ti mesmo, não é o que diz a palavra? Então eu só posso amar o próximo como eu amo a mim. Então eu preciso me amar para que eu possa demonstrar o amor para o próximo. O problema é que tem gente que não se ama, então não consegue amar o próximo. Tem gente que se odeia, por isso ela odeia todo mundo. Todo mundo que fere, aprende isso, todo mundo que fere está ferido, ponto. Está ferido, então está ferindo os outros. Mas não é isso que Deus tem para a nossa vida. Por isso que Deus tem cura, Deus tem restauração, transformação. Então diga, eu preciso me amar para que eu possa amar o próximo. Então, mais do que isso, é preciso praticar a palavra de Deus. Tiago, ele diz que quem ouve a palavra e não pratica está enganando a si mesmo. Se eu ouço a palavra e não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Eu não estou enganando ao outro, eu não estou enganando a Jesus, eu estou enganando a mim mesmo. Então, eu queria que você fizesse uma confissão de fé que nós fizemos no final do curso de domingo. Levante uma das suas mãos, diga, de quinta. Diga assim, eu vou ouvir a palavra e vou fazer o que a palavra de Deus manda. Diga, ainda que para isso eu tenha que me desdobrar, me despir. Fala, me despir de preconceitos, de defeitos, de mau hábitos, ou até mesmo me anular, para que Deus reine. Você está disposto a fazer isso? Amém. Você sabe que uma família feliz, um lar harmonioso, precisa de pessoas que se anulem. Precisa de pessoas que subjuguem a sua carne. Precisa de pessoas que entendam que muitas vezes a opinião do outro, a vontade do outro, ela vai ser manifestada no lugar da sua, e vice-versa. Ou seja, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Então, o que eu estou falando aqui, pegando o gancho de quinta passada, nós aprendemos na quinta a redefinir os valores da família ideal. Nós aprendemos a redefinir padrões através do que é uma família bíblica. Então, para que você seja um homem grande, para que você seja uma mulher grande, para que a sua família seja grande, você precisa entender que o seu Deus é grande. E se Deus é grande, Ele quer que essa grandeza se manifeste na sua casa. Nós já aprendemos que a família evangélica, foi quinta, ela tem que ter a imagem de Deus, foi o tema de quinta-feira. A família cristã evangélica precisa ter a imagem de Deus. Triste coisa é nós vermos a família atual com a imagem do mundo, com a imagem de Hollywood, com a imagem das novelas. Como é que pode alguém basear sua família no que passa na novela das 8, das 9, das 10, das 7, de qualquer hora que passa as novelas? Como pode? É traição, é adultério, é fornicação, é pecado, é enganação, é tudo que vem do inferno. E muitas pessoas deixam essa TV ligada e vão se alimentando. Hoje não é só a TV, as mídias sociais também vão trazendo, através dos vídeos, dos Reels, dos TikToks da vida e de todas essas outras formas de rede social, muitas coisas que não prestam. Tem coisa que edifica, lógico que tem, mas tem muito mais coisa que não presta. Você vai chegar numa conclusão comigo, porque o inimigo está usando isso para destruir famílias. Então nós precisamos entender que a nossa família tem que ter a imagem de Deus. O que seria isso? Um homem posicionado, uma mulher posicionada. Homem é homem, mulher é mulher. A gente tem que pregar o básico, amado, porque o inimigo está distorcendo. Então hoje família pode ser o que quiser, e Deus criou, não pode ser o que quiser, porque Deus criou homem com uma característica única, Deus criou mulher com uma característica única. Os dois são totalmente diferentes na sua biologia, nas suas características. Então Deus criou um homem para uma mulher e criou uma mulher para um homem. Qualquer coisa diferente disso é confusão. E a gente precisa ir para a palavra.
Porque na palavra existe o padrão celestial. Na palavra existe o desejo do coração de Deus manifestado. Nós não queremos entrar no que a igreja tradicional está entrando por uma linha de querer atualizar a palavra de Deus, de querer, falar, não, mas textos escritos há 2.000 anos, 3.000 anos não podem ser trazidos. Jesus foi muito claro quando ele falou, tudo vai passar, o céu vai passar, a terra vai passar, mas ele falou, as minhas palavras não passarão. Jesus já estava prevendo a curva de que ia aparecer falsos profetas, falsos mestres, para enganar o povo, filosofias do inferno, ensinos de demônio, diz o apóstolo Paulo. É o que nós temos visto no nosso tempo. Então nós também aprendemos sobre alguns papéis do homem e da mulher, do marido. O marido, ele é provedor. Fala comigo, o marido é provedor. O marido é provedor. Você querendo ou não, a Bíblia diz isso. O marido é provedor, o marido é protetor, o marido é sacerdote, o marido, ele é profeta do seu lar. Amém. Amigo? E a mulher? A mulher tem um papel fundamental. A mulher é uma consoladora, ela é uma edificadora. Você já parou para pensar que a função da mulher é edificar o lar? O marido vai prover, o marido vai trazer segurança, o marido vai trazer, a visão espiritual, mas a mulher é aquela que vai edificar a casa, vai edificar a vida do marido, vai edificar a vida dos filhos. A mulher tem esse poder, a mulher tem essa temperatura. Você sabe que uma mulher tem um poder de transformar, eu entendo o que eu vou dizer agora, a energia de toda uma casa. A mulher, quando ela está feliz, quando ela tem ela vai trazer aquilo para o marido, vai trazer aquilo para os filhos. Mas quando a mulher está virada, a casa inteira... Eu estou mentindo aqui, igreja? Não. Por quê? Porque isso está na mulher. Essas mensagens de família, começam as cotoveladas aí, né? Mas esse é o poder. Então a mulher é edificadora. Eu tenho dito aqui, amado, e olha só, a gente precisa ir para a Bíblia. E eu preciso confrontar homens para que eles sejam homens bíblicos. Eu também preciso confrontar em amor as mulheres. Então você sabe que a Bíblia diz que o marido, a mulher deve ser submissa ao marido. Muitos homens acham, bate lá o cinto na mesa e falam, a Bíblia fala. Só que a Bíblia só fala que a mulher deve ser submissa ao marido que tem uma missão. Porque ela vai estar debaixo da mesma missão. Aí tem uns maridos banana hoje que não tem missão alguma, que querem impor um respeito dentro de casa, mas que não conquistam esse respeito. E aí fala, não, então você... Olha, está falando, o marido da mulher é essa. É isso. Ele tá falando, então você tem que se submeter a mim. Aí a mulher olha para ele e fala assim, mas eu vou me submeter ao quê? Se você não tem uma missão, é um marido perdido. Como é que uma mulher vai estar debaixo de uma missão, sendo que o marido não sabe qual é essa missão? Aí começa a ir a desarmonia no lar. Aí começa a ir a disfuncionabilidade. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se você for para a palavra, você rebuta, você redefine todos os padrões errados que foram colocados na sua mente. Independentemente se você estava aqui domingo passado e viu os tipos de família disfuncionais. Se você não ouviu essa mensagem, está lá no nosso canal no YouTube. Então nós temos papéis claros. Diga, Deus estabeleceu papéis claros na palavra. Nós também temos estudado e sabemos que a família começa então com um homem e com uma mulher. E essa família deve crescer, gerando filhos para a glória de Deus. Filhos fazem parte dos planos de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Filhos fazem parte do plano de Deus. Essa voz atual dessa ideologia marxista que tem castrado a vontade das mulheres terem filhos é algo maligno. Eu falava quinta-feira sobre isso. Você sabe que hoje grande parte dos muçulmanos, do Islã, está invadindo a Europa. A projeção é que nos próximos anos eles invadam de fato toda a Europa. Por quê? Porque eles entenderam e eles se multiplicam. Agora você vê os cristãos com medo. Não, eu não vou fazer filho, porque eu não sei o que vai ser disso, eu não sei o que vai ser daquilo. E aí tem um monte de cristão que não prolifera. Eu tenho dito esta frase, falei quinta-feira, vou repetir hoje. O grande homem, Martin Luther King, ele disse assim, o que importa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então os maus estão fazendo barulho. Vamos fazer sempre. O problema é que os bons estão em silêncio. Traz isso para a fertilidade. Os bons não estão querendo ter filho, por isso que o mundo está como está. Mas Deus falou o quê? Ide, sede fecundos, multiplicai-vos. Não é essa a direção de Deus lá em Gênesis? Então entenda, você casado, você casada, que filhos são bênção. Não tenha medo de ter filhos. Não fique postergando isso. Deus tem um tempo perfeito na biologia do homem, na biologia da mulher. Mas fica aí ouvindo essas coisas. Não, a gente vai isso, a gente vai crescer, a gente vai viajar o mundo. Quem não pode viajar o mundo com filho? Eu fui para Árabe. Onde que a gente foi com os filhos? Para Dubai, para... Quem fala os nomes dos países que a gente foi? Para o Egito, para o Cairo. A gente foi para Israel. Eu fui com 2 crianças. Nas costas. Vê lá meus stories, nos meus destaques. Aqui era não saía das minhas costas. Levei 2 carrinhos. Imagina se eu usei os carrinhos lá. Só me dava trabalho. Descer do ônibus com aquele carrinho. Quem estava lá lembra? Abre o carrinho, desmonta o carrinho. Aí ficava a Selma levando um carrinho sem ninguém. E eu com a Kiara nas costas.
Então esse negócio não dá para ter filho, a gente tem que curtir. Isso aí é a ideologia desse mundo moderno, dessa geração de hoje. Tem um avatar ali, deixa eu entender o que é esse negócio verde ali. O que é isso, Daniel? Que pisca aí? É você? Ah, são seus adesivos. É que bate uma luz ali, eu falei, gente, eu estou pregando para um avatar, é a primeira vez. Um negócio verde, cintilante ali, mas é o adesivo do Note dele que está batendo a luz. Já chegou em Marte. Eu e Elon Musk estamos pregando para ele. Vamos voltar para as coisas espirituais. Fala assim, Deus tem princípios. E os princípios de Deus são inegociáveis. Então Deus é soberano, como disse agora há pouco no momento do ofertório. E o exemplo do relacionamento que nós temos que ter entre marido e mulher, entre filhos, é o exemplo que nós temos em Deus. Então nós vamos olhar para Deus, nós vamos olhar para Jesus. Jesus, você sabe, ele veio como filho para nos ensinar a sermos filhos, não é isso? A manifestação dele como filho. Então nós precisamos olhar para a Bíblia para nós entendermos esse padrão. Deus é o nosso Pai e nós somos filhos. E Ele nos chama de família de Deus. Então eu quero hoje trazer e falar que família, o vínculo da família é o amor. E o primeiro ponto é justamente esse, família é amor. Fala comigo, família é amor. Ou seja, o amor é o que une uma família. E esse é um amor especial, esse é um amor que é perdoador, esse é um amor que é acolhedor. E esse amor, ele tem o poder de restaurar. Você pode falar assim para mim, a minha família não tem jeito. Eu vou falar para você que o amor de Deus dá jeito em tudo. O amor, eu já vi acontecer isso. Eu já vi famílias chegarem aqui destruídas, maridos. Eu falei aqui, a irmã que deu testemunho recente para mim, falando, eu cheguei aqui com papel assinado o divórcio. Eu assinado, meu marido assinado, só faltava o juiz ir lá e decretar, e assinar o juiz. E hoje estão aqui felizes, firmes e fortes para a honra e glória de Deus. Então tudo dá certo, amado, em Deus tudo dá. Por isso eu posso afirmar, é possível uma pessoa de uma família, mesmo que ela erre, porque a gente vai errar, nós somos humanos. Mesmo que essa pessoa erre, é possível essa pessoa ser amada pela família. É possível uma família ser harmoniosa. Quantas mães você já viu que vão visitar os filhos no presídio? Como é que pode? Você vai lá na porta de dia de visita de presídio, você vê aquela fila de mães. Por que uma mãe vai visitar um filho no presídio? Porque ela ama o filho, por mais que ele tenha errado. Tem um amor ali. Esse é o amor que Deus tem para nós. A Bíblia diz, se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, se nós sendo maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos daria graciosamente, não é? Se nós pedirmos um pão, Ele não vai nos dar um escorpião, não vai jogar uma pedra, não vai jogar uma cobra. Então nós precisamos entender que nós podemos amar sim, mesmo que alguma família tenha cometido algum erro, alguma coisa, o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. E eu falei domingo passado, se você não quer perdoar, você está se colocando num lugar acima de Deus, porque Deus se manifestou em carne, na manifestação de Jesus, e Ele verteu o sangue na cruz e perdoou todos os seus filhos. Por que você não vai perdoar alguém? Essas palavras, essas perguntas têm que ecoar nos nossos corações. Então, se eu estou falando de filhos aqui, isso aconteceu também com o filho pródigo, quando ele voltou. Depois dele ter se perdido, depois dele ter queimado os bens, manchado ali, maculado a família, mesmo assim ele foi recebido como pelo seu pai? Com amor. Olha lá o que diz em Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, a Bíblia diz, este meu filho, fala comigo assim, uma vez filho, filho para sempre. Então você precisa entender a evidência da graça até na parábola do filho pródigo. Porque por mais que você possa ter se afastado de Deus, dos caminhos do Senhor, você que é filho, você continua sendo filho. Você vai ser corrigido, você vai ser açoitado, você vai comer alfarrobas, que foi o que o filho pródigo foi comer, comida de porco, que para o judeu é o fim da vida. Mas ele continua sendo filho. E quando o filho cai em si, a melhor parte da história é quando ele diz, caindo em si, o que é isso? É o espírito, é a ação do espírito, a consciência vem, transforma o pensamento. Caindo em si, ele pensou, na casa do meu pai eu tinha pão, os trabalhadores da casa do meu pai, os servos, eles têm pão a fartar-se. E eu aqui comendo comida de porco. Aí ele faz um plano, eu vou me levantar, vou lá, vou falar, pequei contra o céu, pequei contra ti. E ele fez tudo isso. Então, existe esse arrependimento. Você pode olhar para alguém e falar assim, não, aquele meu irmão que saiu de casa, aquele meu filho, quer dizer para você que quando o amor de Deus vai lá, amado, não tem cabeça dura, não tem droga, não tem promiscuidade, não tem crime, não tem nada que seja maior que o amor de Deus pela vida de um filho. Não tem nada. Deus vai e resgata, Deus vai e traz, Deus vai e cumpre a sua vontade. Então o amor na família deve ser verbalizado. Eu quero entrar nessa questão agora. Ele deve ser expresso, deve ser demonstrado no dia a dia da família. O que adianta você falar que você ama se você não demonstra esse amor? Tem que ser demonstrado o amor dentro de casa.
Porque o vínculo da família é o que, igreja? É o amor. Então é esse amor duradouro, esse amor resistente. Não pode ser algo monótono, algo frio. Você precisa aprender a comunicar dentro da sua casa. Quando eu falo sobre isso, é aquelas famílias que... o diálogo maior é uma monossílaba. Não sei, já é um diálogo, não sei, 2 palavras. Não pode. Marido que... Você tem que saber comunicar dentro de casa, não pode ser monossílabo. Tem que ter expressão, tem que ter conversa, tem que ter... Sabe? Eu estou dando uns exemplos de família, eu não posso dar nomes aqui, né? Por mais que eu sei que você queira que eu dê nomes. A abençoada me pegou no começo do culto. Olha o Cristo Vive Music voltando aí. A abençoada chegou para mim, bispo, olha, eu tô uma benção, minha família. Eu falei, por causa da série? Meu relacionamento com meu marido tá uma benção. Ele por causa da série? Não, é porque ele morreu já, então eu tô... Eu falei, abençoada, não me dê munição. Não, eu tô, olha, leve e solto. Porque Deus levou ele para a glória. Não, você tem que ter... Você que tem o seu marido, sua esposa ainda, aprenda a conversar dentro de casa. Eu ouço cada uma, vocês acham que eu estou inventando? Eu mando ela levantar a mão aí. Não vou fazer isso não. Vamos para frente aqui. Jeremias 31:3 diz assim a palavra: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, olha lá, te atraí. Nós somos atraídos pelo amor, nós somos atraídos pela benignidade, pela bondade. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para convosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós vamos falar de amor, o padrão que nós temos, a baliza, a régua, é Jesus na cruz. Por isso que eu volto para os maridos. Maridos, amai vossas mulheres, vossas esposas. E assim como Cristo se entregou pela noiva, pela igreja, vocês também vão se entregar pelas suas mulheres. Esse é o padrão para nós, maridos. Então a relação de uma família tem que ser uma relação de amor. Porque nós começamos lendo no texto base, o amor tudo crê, o amor suporta, o amor espera, o amor sofre, o amor perdoa, o amor até cura. Você sabe que tem coisa que você está pedindo cura para Jesus, um milagre, é só você amar que a cura vai se manifestar. É falta de amor. É raiz de amargura. O amor vai lá e cura. Olha o que diz 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior deles é qual? O amor. Então, olha Paulo, o cara da fé, falando sobre o amor. Falando que o amor está acima da fé. Então, esse amor não é o amor do mundo, diga-se de passagem. O amor que o povo escreve nos comentários lá das redes sociais, eu costumo dizer isso. Eu te amo. Ama nada, cara. É que aí vai banalizando o amor. Eu te amo, miga do meu coração. Na hora do Beleza em Graça eu ia falar só, vai os homens que chamam um amigo de miga. Mas eu segurei até aqui, mas soltei agora. Então... Não, podem os homens lá fazer massagem. Massagem. Me segura, Jesus. Rubão, você vai fazer massagem no Beleza em Graça? Amém, mas é bom, mano. Vai lá, pode ir, eu tô brincando. Depois dessa, não, vai lá fazer massagem. Eu quero dizer que, eu nem sei o que eu quero dizer. Não é o amor de macaco. Minha mãe dizia que você só te ama quando você dá presente. Depois que você para de dar presente, ele cospe em você. Não, o amor de Deus é um amor eterno. É um amor, como diz, que recebe o filho pródigo. Então, o amor, ele é mais do que uma aceitação, do que um afeto. O amor também significa disciplina. Eu quero falar sobre isso agora. Fala com a sua boca. Amor é disciplina. Hebreus 12:6 diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama. Ou seja, nós vamos ser corrigidos por Deus ao longo da nossa vida. Por quê? Porque nós somos amados por Deus. Triste coisa é alguém pisar na bola, é alguém fazer um monte de coisa errada e não ser corrigido. Isso está sendo demonstrado que não é um filho de Deus, porque Deus só vai corrigir aquele que Ele ama. E diz mais, e açoita a todo filho a quem recebe. Então, uma prova de amor dos pais para com os filhos é essa questão da disciplina. E eu queria falar para isso. Tanto para você, lembra que eu falei no primeiro domingo? Olha, essa série de mensagens, ela tem 2 vertentes. Você pode olhar um pouco para um retrovisor e olhar para a sua infância, como é que foi a sua infância, e você vai entender muito,
Porque você sabe, a psicologia diz isso. Você só pode conhecer o adulto entendendo a criança que ele foi. Então você vai olhar para trás e vai falar, nossa, faltou isso, ou eu tive isso em excesso, ou foi uma confusão, como a primeira mensagem, os tipos de famílias disfuncionais. E isso serve também para você não vir a repetir esses erros a partir de você, na sua família, você que já tem família, você que vai constituir família. Então isso aqui serve para todos nós. Eu costumo dizer, para alguns é alerta, para outros é profilático, para alguns é essencial, precisa vir essa mensagem para trabalhar nos corações. Para outros, isso aqui é um alerta do que não fazer. É uma mensagem de preventiva. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Então vamos lá. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho quem recebe. Então essa é uma prova de amor dos pais para com o filho. Qual que é? A disciplina. Essa questão da disciplina é uma prova de amor. Porque existe hoje tanto adolescente, tanto jovem no mundo, acho que como nunca, se drogando, perdido, sabe, viciado nas coisas do mundo, viciados em só besteira, se prostituindo. Por quê? Porque não foram disciplinados pelos seus pais. Você precisa entender isso, pai, você que tem filho como eu, ou talvez você que tenha passado por isso, você vai entender por que você se perdeu, porque faltou uma disciplina em algum momento da vida. Faltou, fala comigo assim, faltou comunicação. Você sabe, quando a gente fala de comunicação, hoje eu vou estender um pouquinho isso aqui, porque está fresco na minha cabeça. Eu falei recentemente para o nosso time de liderança, de altar, a gente estava treinando essa questão da comunicação. Você sabe que comunicação é algo fundamental. Eu acredito, Fernando, que comunicação é a arma mais poderosa do ser humano. Aí você fala, comunicação, você está pensando num cara que está à frente, falando para multidões. Não é nada disso. Comunicação, você vai entender que 7% de uma comunicação são palavras ditas. Apenas 7%. E os outros 93% é algo como tom da voz, timbre, comunicação corporal. Então, quando eu falo que faltou comunicação, porque alguém vai falar assim, mas eu falei para o meu filho. 7% apenas. Eu falei para o meu filho, eu falei, mas o que você fez? Porque isso é 93% da sua comunicação. Não é o que você fala, é o que você faz que seu filho vai aprender. Então, quando eu falo que um filho... E eu não falo não, você pode estudar. Hoje, os maiores neurocientistas vão dizer isso. Quando um filho vai para a droga, vai para a obesidade, vai para algum extremo, faltou comunicação dentro de casa. Que tipo de comunicação? Não estou falando de palavras ditas, porque essas são só 7%. 7%. Aí alguém vai dizer, mas é que eu falei para o meu filho, eu ensinei meu filho, eu mostrei, eu falei. Mas eu já tinha que ter falado, talvez, com ações e não com palavras. Não é que você vai parar de falar, mas junto com a palavra, coloca uma comunicação com fatos, com ações. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém. Então, por que nós precisamos entender essa questão da comunicação? Porque se não tem uma comunicação da forma com que a criança vai entender, essa criança, às vezes, o pai está falando, mas ela está entendendo outra coisa. Por quê? Porque o pai, você quer um exemplo? É o pai que está vindo para a igreja. Aí o pai está vindo para a igreja, e aí no banco do carro, ele está falando mal da igreja, está falando mal disso, está falando mal daquilo, está falando... Aí a criança olha e fala assim, mas que incoerência. O meu pai me leva para um lugar onde ele fala mal do pastor, fala mal disso, daquilo, fala mal do outro, fala... Então você vê que a gente precisa ter uma comunicação assertiva dentro de casa. Você precisa passar para o seu filho que o que é igreja, a gente vai perdendo esses valores, a gente vai perdendo esses lugares de como chama, que minha mãe falava bastante, de reverência. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é reverência. E como que eu ensino isso? Comunicando de uma forma certa. Falando, apontando, mas também mostrando para ele o que é a disciplina, através de atos, palavras e ações. Então essa questão da comunicação é algo muito forte. Existe um filho de crente hoje que faz o que quer. Por quê? Porque o pai não disciplina, porque o pai não corrige, porque o pai não tem uma comunicação assertiva. O que falta para alguns pais? Apenas disciplina. O que faltou para alguns adultos aqui? Apenas disciplina. Não tinha alguém dentro de casa para ensinar, para, admoestar. Não tinha exemplo, mais do que falar, não tinha exemplo dentro de casa, por isso se perdeu. Foi olhar o vizinho, foi olhar a comunidade, foi olhar o ambiente. Lembra que eu falei do ambiente? O ambiente é muito forte. Que ambiente que você está? Qual é o ambiente que você tem exposto os seus filhos? Você precisa, eu tenho falado isso até nas minhas redes sociais, você precisa expor os seus filhos a ambientes intencionais, ambientes espirituais. Tem pai que tem uma preguiça para acordar domingo de manhã, mas tem uma facilidade para fazer qualquer outra coisa, para levar o filho em qualquer outro lugar. Na festinha do amigo impuro da escola, tem uma facilidade. Porque lá vai ter salgadinho de graça, bispo. Lá vai ter um docinho. Esse é o padrão que você usa para tomar suas decisões? É domingo de manhã, é domingo, né? Já acordou segunda, terça, quarta, quinta, de manhã, os filhos. Então, o seu Deus é Mamon, o seu Deus não é o Senhor Jesus Cristo, porque para cumprir os seus
eventos seculares, você tem disciplina e exposição. Agora, para cumprir algo com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, você é cansado? Então começa aí a comunicação de um pai com o filho. Eu quero que meu filho seja uma bênção. Então seja você uma bênção, pai. Eu posso dizer isso, meu pai não está aqui hoje. Eu falei porque meu pai não está aqui hoje? O meu pai está em Araraquara. Ele foi celebrar, esqueci de falar, ele foi celebrar 9 anos da Cristo Vive Araraquara. Bispo Arrê foi junto, foi uma comitiva, pastora Cris, pastora Daí, se não me engano. Então eles não estão no culto hoje porque estão lá. E eu falo do meu pai. Eu posso falar do pai que eu tive, cara. Da mãe que eu tive. Eles falavam, mas eu vou ser muito sincero, eu me lembro quase nunca quando meus pais pararam para falar alguma coisa. Para ensinar comigo sentado, é isso, aquilo. Foram poucas vezes. Eu aprendi o quê? Vendo a postura deles dentro de casa. Eu posso dizer, meus irmãos, aprendemos vendo a postura dos nossos pais dentro de casa. Poucas vezes eles pararam para dar sermão na gente. Lógico que em alguns momentos sim, mas a gente aprendeu muito mais com o que eles eram. Eu olhando meu pai no altar, olhando minha mãe no altar, falando, eles são os mesmos dentro de casa. O que acontece hoje nas famílias de pastor, nas famílias pastorais, é que os filhos de pastor são as pessoas que não querem estar na igreja, porque eles olham um pai no altar, mas eles olham em casa, é outro pai. E eles falam, eu não quero isso, meu pai é um falso, meu pai é um hipócrita, meu pai é um mentiroso. Então você vê hoje os filhos de pastores não querendo estar nas igrejas, por quê? Pelo exemplo dos pais. Eu falei quinta-feira, por que eu me emociono? Porque meu filho não tinha aula, meus filhos não tinham aula na sexta-feira, porque era feriado. E a primeira coisa que eles falam de manhã, amanhã a gente tem que acordar cedo, hoje a gente vai para a igreja. Eu quero que meu filho fale isso. Então demonstre isso dentro de casa. Gere isso dentro de casa. Traga o seu filho para a igreja. Proporcione isso. Para de ficar falando, não, domingo eu estou cansado. Sabe, a conta vai chegar lá na frente. Vai chegar. Aí o que eu falei, vai passar a vida inteira, vai falar, mas eu devia ter feito, eu devia não sei o quê, eu devia ter feito. Vai ficar lá, com essa dor. Então hoje nós temos a oportunidade de fazer, todos nós temos a oportunidade de construir certo. Alguém está aqui e fala, mas eu não fui exposto a isso. Tá bom, Deus está aqui, Deus restaura todas as coisas. Deus é um Deus amoroso. Nós acabamos de ver que o amor de Deus, quando Ele recebe um filho pródigo, não pense você que você perdeu o tempo de vida. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse era o tempo de você ouvir isso, está tudo certo. Olha quem está do céu e fala assim, tem um tempo certo para todos nós. Fala, esse é o tempo do amor da nossa família. Na nossa família. Então tem muito filho de crente fazendo o que não quer. Por quê? Porque não tem disciplina. Muitos pais têm um dardo na cabeça e se sentem culpados. Por quê? Porque trabalham fora de casa. É aquela família perfeita que eu preguei no domingo passado. Não podem dar tempo para os filhos. E aí começam a dar coisa para os filhos, achando que isso vai suprir o tempo que eles não estão com os filhos. Não vai suprir. Não vai suprir. Não, mas eu dei o videogame, mas eu dei o PlayStation, mas eu dei isso, mas eu dei aquilo. O seu filho não quer isso. O seu filho quer que você senta e brinque com ele. Pode ser com uma tampinha. Você já teve bebê? Você vai lá na Fisher Price, como é que é? Você compra os negócios, você vai lá na Carter, você compra tudo. O seu filho vai brincar com uma garrafinha de plástico. Uma tampinha. Eu estou mentindo? Ele vai pegar 2 palitinhos de hashi e vai ficar brincando com aquilo vai ser o brinquedo dele. Eu vou falar uma coisa para você que tem filho como eu. O seu filho não vai lembrar do Fisher Price, que você, eu não sei falar esse nome. Ele não vai lembrar do videogame, mas ele vai lembrar dos momentos que ele teve com você, onde você teve tempo de qualidade com ele. Isso ele nunca vai esquecer. Então nós não podemos ser pais que não disciplinam nossos filhos e ficar dando coisas. Porque muitas vezes o pai é isso, ele se sente culpado, depois vai chorar, porque não teve disciplina para o filho, não teve tempo com o filho. Vamos ler Provérbios, o cara mais sábio escrevendo, no capítulo 13, verso 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo disciplina. Então temos que disciplinar os nossos filhos cedo. Mas fala comigo, deixa eu dar uma pausa aqui, fala assim comigo. Disciplina não é pancadaria. Eu gosto sempre de pegar os excessos, porque tem que disciplinar. Aí o cara aqui já tira o cinto aqui mesmo, fala, vou pegar meu filho lá no CIDS. Cara, disciplina não é, fala de novo, disciplina não é pancadaria. Disciplina é o quê? Disciplina é limite. Disciplina é posicionamento, é submissão às ordens dos pais. Disciplina é você fazer com que os seus filhos te obedeçam. Eu fui muito disciplinado pelos meus pais, eu já contei inúmeros casos aqui. E nessas séries de família eu acabo contando, né? Porque eu sei que isso aqui vai conectando. Mas muitas vezes eu fui disciplinado pelos meus pais. Eu não sei se eu posso dar todos os exemplos aqui, porque hoje o mundo mudou. E aí, sei lá, vão querer prender minha mãe. Minha mãe nem está mais aqui, mas o conselho tutelar vai querer buscar ela onde ela estiver.
Não, como é que pode? Ah, mas meu pai e minha mãe me disciplinavam. Mas sabe o que? Eu falo aqui brincando, mas mais do que eles só mostravam. A minha mãe tinha um cinto que devia ser do meu pai, preto, que ela só mostrava aquele cinto. Ela não precisava bater muitas vezes. E ela falava assim, se eu bater é com o lado da fivela. Ela falava isso. Só dela falar, eu já... meu irmão já... Se eu bater vai ser com o lado. Eu falei, já viram contar que minha mãe lavou minha boca com sabonete? Já contei isso aqui? Minha mãe, eu falei uma besteira em casa, cheguei da escola, falei, eu era criança, falei uma bobagem, ela falou, vem cá. Me levou no banheiro, pegou um sabonete que devia ser Dove, sei lá o quê, de coco, e começou a ensaboar minha boca. Põe a língua pra fora. Eu falei, mas o que você tá fazendo? Você nunca mais vai falar isso. Aí eu comecei, e ela foi... Eu não sei se ela seria presa hoje em dia, mas disciplina. O que vai ter de pai comprando sabonete hoje no Oba aqui? A gente precisa disciplinar, mas disciplina não é pancadaria. Mas tem hora que você precisa se posicionar com o seu filho. Então, às vezes é só mostrar. Eu falei isso recentemente com um abençoado. Só mostra, só põe ali, ó, tá aqui, ó. Se precisar, vai ser isso. É que hoje é educação positiva, não é assim que falam hoje? O filho tá com o demônio. Não sei se... O filho tá... Faz igual, se você... Eu não vou passar isso sozinho. Você é meu filho, vem cá. Aí esses caras ficam aqui, nessa hora ele aponta pra mim. Você vai ensinar com exemplo, meu. Gu, o filho tá lá. Aí eu fica de filho. Não, você é o filho, fica aí, fazendo birra. Aí o pai vem assim. Pera. Eu sei que você tem as emoções. Deixa eu ver. Eu te entendo. Não entendi nada. Aí o pai vai querer entrar. Não, você quer o azul ou o verde? Você quer... Ai, não, porque não pode ferir. O que não pode ferir, cara? Pode levantar, meu filho. O que não pode ferir o quê? Cara, é um grito meu em casa e levanta na hora no chão. Você acha que meus filhos não tem diabo, não tem demônio? Será que meus filhos não rodam em casa? Vocês veem a gente lá, acha que pra sair... Cara, pra eu fazer uma trança na minha filha... Eu não, minha esposa fez. E eu sou bom de cabelo. Eu sou bom de pentear, porque eu já tive cabelo grande também. Não fazia trança. Vamos lá, ele é o migo que vai no Beleza em Graça. Tô me revelando. Eu era roqueiro, tinha um cabelo. Então, eu sei fazer uma boa escova lá na Kiara. Eu sou bom, mas tem uma trança. A minha esposa tá fazendo passa gel, passa quê? Não quero! E solta tudo aquilo. Eu falo, não. 3 horas perdidas da minha vida. Isso antes de ir pra escola, antes de ir pra igreja. Kiara, vai com o cabelo assim. Não vou... Vai com o cabelo assim. Vai com o cabelo assim. Vem que nem uma esponja. Eu não preciso encostar nela. Eu não preciso bater nela. Eu preciso ser firme com ela. Abençoada, calma. Eu nem comecei ainda. Mas tem que ter posicionamento. Essa energia. Porque se deixa aí, tira a bota. Cara, qual que é a diferença da bota rosa pra bota preta? Elas são iguais. E elas inventam naquela hora. Ora pela minha filha, em nome de Jesus, cara. Eu tô de manhã pra ir pra escola, aquela loucura, vamos, não sei o quê. É que você vê meu stories no carro quando já passou essa parte. Não, ela melhorou, minha esposa tá aqui. Ela melhorou muito. É que eu tô forçando, mas ela melhorou muito. A Kiara entrou numa fase agora, acho que ela deu uma amadurecida, tá uma bênção. Mas, não, ela tá mesmo. Mas essa educação tem que ser pai. Mas não é pancadaria, é firmeza. É firmeza. Ah, Jesus, deixa eu ir pra frente. Que uma vez eu falei isso, firmeza, o Lourenço brigou com ela. Eu gritei com o Lô também em casa, o Lô era pequenininho. Eu gritei, Lourenço, aí você grita comigo. Eu falei, eu tô sendo firme com você. É isso. Aí, num outro dia, ele gritou com a Kiara. Eu falei, Lourenço, não grita com sua irmã. Eu tô sendo firme com ela. Aprende com exemplo. Nossa, que era manda o Lourenço fazer lição. A Cindy é uma general em casa, minha esposa. Ela passa, Lourenço, Kiara, não sei o quê. Em casa eles dormem todo dia. 8 horas estão os dois dormindo, todo dia. Não tem... Aí minha esposa fala assim, Lourenço, fazer lição. O Lourenço já sabe onde ele está, vai, senta na mesa, faz a liçãozinha dele. Esses dias a Cindy estava em alguma coisa da igreja. Estava fora. E eu tô lá me arrumando no meu quarto e a Kiara passa no corredor, sozinha. O Lourenço está no quarto dele quieto. Ela passa, Lourenço, lição. Eu falei, não é possível. É o exemplo. Fala assim, as palavras motivam. Fala, o exemplo arrasta.
Comunicação não é o que você fala, é o que você faz, pai. Aprende isso. O seu filho vai repetir o seu padrão. Uma pergunta boa para a gente refletir. Se o seu filho repetisse o seu padrão hoje, ele seria uma bênção ou seria uma negação? Reflita nisso. Então o amor dentro de uma família tem que ser expresso verbalmente, mas também de outras maneiras, de uma comunicação completa. Deus expressou o seu amor como por nós? Para pensar. Ele falou, mas olha o que diz em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele podia só falar, eu amo vocês. Mas o que ele fez? Ele mostrou o amor. Ele deu, isso é uma atitude, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê como que Deus demonstrou o seu amor por nós? Por que nós nos sentimos muito amados por Deus? Não é só porque Ele fala que nos ama, é porque Ele mostrou com uma atitude muito prática, indo à última consequência, a morte de cruz, para que nós soubéssemos, para que nós tenhamos essa certeza no coração de que nós somos amados por Ele. E porque Ele nos amou primeiro, é que nós podemos o amar. Então eu queria dizer para você, mais do que dizer que ama, mostre com atitudes o seu amor. Mais do que você fala, mas ela sabe que eu amo, então mostra que ama. Vai lá e paga para ela ir no Beleza em Graça. Mostra com atitudes. Não é, ele sabe, pergunta, o que eu faço que você se sente amado, Kiara? O que eu faço? Pergunta para o seu filho, fala com o teu filho. Não economize no amor. A Bíblia fala que se a gente tem que dever alguma coisa, é o amor, somente isso que a gente tem que dever um para os outros. Então não economize, eu não vou falar. Hoje tem uns casais, deixa eu falar para os jovens um pouco assim, tem uns casais banana de jovem, que falam, eu não posso falar porque eu vou mostrar que eu amo muito. Já viu esses jovens de hoje que estão namorando? Eu tenho que mostrar que eu sou um pouco difícil. Pelo amor de Deus, cara, eu era um apaixonado. Eu falava o tempo inteiro, estou com a mulher aqui até hoje. Porque eu falei, como que eu te amo? Eu vou embora dos Estados Unidos. Eu falei, você vai voltar para cá? Quis me trocar pelo Mickey, pelo Pateta, pelo Pluto. Como é que pode? Vai voltar para cá. Comunica que você ama. Fala para o seu marido, para sua filha. Fala, não fica com aquele negócio, não posso demonstrar fraqueza. Que fraqueza, cara? Depois vai ter um marido frouxo que não demonstra amor, por quê? Porque o namoro, você que está namorando aí, o divórcio começa no namoro. Pronto. Não é que eu não vou mostrar, porque eu vou mostrar fragilidade. Ame. Primeiro se ame, mas depois ame o próximo. Você está ouvindo Deus hoje? Diga sim. Sim. Que bom. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos, por que, igreja? Porque Ele nos amou primeiro. Então por isso nós podemos amar Jesus. Então nós temos que aprender a dizer aos membros da nossa família que nós os amamos. Se você ama, por que você não fala e não demonstra esse amor dentro de casa? Os cônjuges, os maridos, eles devem dizer isso sempre, em particular na frente dos filhos. O seu filho precisa aprender como vai criar a esposa dele, vendo você, pai, criando a sua mulher. Criando não, amando a sua mulher. O seu filho precisa ver você demonstrando amor. O seu filho precisa ver você beijando a sua esposa. O seu filho precisa ver você abraçado com a sua esposa. Esse negócio, vamos sair, não pega o quê? Vem cá, Cindy. Não, calma, eu estou indo. Vai com calma, ela falou. Isso aqui é uma comunicação. O que eu estou comunicando para os meus filhos? Que eu ando com a mãe deles de mão dada, que nós amamos, que nós nos abraçamos, que nós fazemos carinho. Agora o pai anda de um lado, o filho do outro, aquela coisa estranha. Pode sentar. Por enquanto, chegando em casa... Você demonstra isso, meu filho vê eu beijando a mãe dele, cara. É tão simples que depois eu falei, não, filho, você tem que amar a sua esposa. Eu falei, mas você não ama a tua mulher. Não, você tem que, cuidar da sua casa. Você não cuida da nossa casa. Você não demonstra amor aqui. Então seja essa pessoa ali na sua casa. Os seus filhos precisam ver você andando de mão dada. Os seus filhos precisam ver você beijando a sua esposa. Não estou falando de coisa indecente, não. Vocês estão entendendo aqui, né? Comunicação. 7% é o que você fala, 93% é o que você faz. Eles precisam ver. Você se relacionando, você conversando, você sentando na mesa, você elogiando, você respeitando. Eles precisam ver isso. Cara, eu vou falar para você. O padrão de marido da Kiara tem que ser eu. Ela tem que falar assim, quando eu for escolher um homem, não pode ser nada menos que o meu pai foi para minha mãe. É isso que eu estou criando na cabeça dela. Vou ter que ter um processo seletivo difícil, porque hoje os homens estão uns bananas, mas
É isso, porque agora se eu não mostro para minha filha o quanto ela é amada, se eu não comunico isso para ela, qualquer, marginalzinho aí, depois vem na fase da adolescência, onde ela tem carência, onde ela não tem algo dentro de casa, ela vai ter que buscar fora, porque faltou o quê? Fala para mim, comunicação. E hoje a ciência já fala que até a menarca, ela é atrasada quando a menina é amada dentro de casa. Quando ela se sente amada, até segura um pouco a primeira menstruação. De tanto que a menina se sente amada dentro de casa. Agora, você vê essas meninas hoje aí, com 12, 11 anos já, por que vai buscar algo fora de casa? Porque não tem um pai em casa que mostra que ama, não tem um pai que comunica amor, não tem um pai que pega e fala, você é amada, eu te amo em excesso. Por isso que eu falo que o problema da geração é uma crise de paternidade, de masculinidade. Porque se homens estivessem posicionados dentro de casa, amando, respeitando, parando de ter amante, parando de ter caso, parando de ter contato no trabalho, o mundo não estava como está hoje. Porque as esposas se sentiriam amadas, as filhas se sentiriam amadas, os irmãos teriam relações. Você, homem, está se sentindo muito pressionado? Deixa eu falar, essa é a pressão que Cristo colocou para todos nós. Não é o Fernando que está colocando para você. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou e deu a sua vida pela sua igreja. Não, eu dou a vida pela minha esposa. Você está disposto a morrer pela sua família? Eu estou. E de viver pela sua família? Porque de viver é você se cuidar, é você amar, é você, sabe, ser o melhor homem dentro de casa. Porque morrer, dá um tiro aí, pá, morri. É muito fácil para alguns. E aí a irmã vai falar, graças a Deus que meu marido foi embora, porque agora eu estou livre. Agora, e você ser esse cara dentro de casa? Matar o seu ego, matar as suas vontades, matar os seus desejos, matar os seus pensamentos, por amor da sua esposa, por amor dos seus filhos. Cara, eu estou falando de algo que eu vivi, eu não estou falando de algo que eu só li, não. Estou falando de algo que eu vivi. Eu sei o que é um marido amar uma esposa, eu sei que são filhos respeitarem pais. Por quê? Porque isso foi comunicado dentro da minha casa. E eu fico inconformado quando eu vejo as famílias totalmente disfuncionais, achando que isso é normal. Isso não é normal. Eu já ensinei, pode ser comum. Normal é o que a palavra de Deus fala. É comum, traição. Tudo. Todo mundo trai, todo mundo. Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade, o cara mais top das galáxias, professor, de implantodontia, naquela época, 2006, 2007, o cara era sumidade. E o cara saía com as meninas da minha sala. E era casado, tinha 2 filhos. O bambambam da faculdade, consultório e tal. Eu olhava aquilo. E eu falava, mas não é possível que um cara desse é um frouxo. Então era um exemplo para mim do que não ser. Não do que ser. Mas todo mundo olhava, não, porque o cara dirige aquele carro, o consultório dele, ele é o top, ele é não sei o quê. Mas saía com as alunas do curso, sendo que ele era casado. Então você tem que olhar para isso e sentir nojo. Por mais que falam que é comum homem ter 2, 3, tá? Isso é nojento, isso é maligno. Nós temos uma só esposa, mulheres têm um só homem, isso é casamento. Isso é o padrão. Esse é o padrão da palavra. A minha mãe falava, pode tacar terra em cima que eu vou continuar pregando. Pode tacar terra em cima, eu vou continuar falando que a crise da sociedade atual é de masculinidade e de paternidade. É isso. Então, homem, se posicione. Eu não vou mais nessa igreja porque o bispo pega muito pesado. Não sou eu que pego pesado, não. Eu só comunico a palavra de Deus. Porque pintaram para você um Jesus emasculado aí fora. Um Jesus paz e amor, hippie, maconheiro, que está tudo certo, amo todo mundo, tudo pode, vem como estás, fique. Não. Jesus é viril. Jesus fala forte. Jesus é o Senhor de guerras. O Senhor Jesus é um general de guerra. É o Senhor dos exércitos. Ele tem um cetro nas mãos. Esse é um padrão de homem que nós temos que ter. Não é esses homens frouxos de hoje em dia que falam, amigo, não sei o quê. O que é isso? Se posiciona. Mas não estou falando também do machista, não, porque isso aí é outro extremo. Jesus não era machista, Jesus era viril. É macheza que nós temos que ter. Você consegue compreender a diferença disso? Sim. Porque você não vai ver Jesus ofendendo ninguém, você não vai ver Jesus tratando as mulheres, você vai ver Jesus sendo manso e humilde. Jesus era cordeiro, mas Jesus, quando tinha que ser leão, ele sabia a hora de ser leão. Então eu costumo dizer para os homens dos cérebros, é isso que nós temos que ter. Você tem que estar, sabe, para resumir isso aqui, você tem que estar pronto para a briga, para a luta, para a guerra. Mas você não quer entrar na guerra, você entende? Cara, eu não quero entrar na guerra, mas se precisar, eu estou pronto. Essa posição. Você não vai ser todo dia esse cara, eu sou o leão. Não. Você vai ser mais cordeiro. Mas vai ter uma hora que você vai ter que mostrar os dentes. Tem vezes que o leão precisa mostrar os dentes. Se alguém chegar perto da tua família, da tua esposa, dos seus negócios, você tem que mostrar os dentes, cara. É isso. Agora não é para você ficar o dia inteiro, eu sou o leão, eu estou batendo na minha esposa. O que é isso? Tem um momento certo. Eu posso assegurar para você que são mais dias de cordeiro do que de leão. Mas tem um dia que se você não se posicionar, alguém vai entrar nesse lugar. Alguém vai se posicionar. Uma ideologia, é uma voz do mundo, sei lá.
uma filosofia moderna. Então, nessa hora você tem que ser leão. Você tem que saber as guerras que você, pai, vai lutar, que você, mãe, vai lutar pela sua família. Você quer ter uma família funcional? Então se posicione. Porque você quer ficar aqui? Não, Deus faz a obra na minha família. Deus vai fazer a obra em você. Você sabe que Deus não restaura famílias, Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram famílias. Deus restaura minha família. Ele vai restaurar como? Restaurando seu coração, homem, restaurando seu coração, mulher. E vocês dois, restaurados, vão edificar uma casa nos padrões da palavra. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Cara, eu preciso ir para o final. Não, nem preciso, tem um tempo. Então vamos continuar aqui. Fala comigo assim, só palavras não são suficientes. Fala, mais do que palavras, eu preciso ter atitudes. Por quê? Porque a pessoa fala que ama, que eu disse. Ela fala, mas na prática ela demonstra. A gente vive uma geração onde tudo que é demonstrado através do digital, sim ou sim? Então a gente vai importando as nossas reações, as reações nas relações, a gente vai importando para o celular. Você tem um chat de família, não é chat que me pega, é grupo. Você tem um grupo de família? Você tem um chat de família? Tem alguma coisa de família? Marido, conversa do WhatsApp? Não, ninguém usa WhatsApp aqui, todo mundo usa correio. Você vai ver, está tendo um debate lá, alguma coisa acontecendo, não sei o quê. Aí você pode estar com a pessoa do seu lado. Aí você manda uma coisa engraçada, a pessoa põe carinha, ela ri, ela gargalhada, põe emoji, põe não sei o quê, você olha para o lado, a pessoa está assim, ó. Já parou para pensar que a gente é hipócrita nas nossas ações, nas nossas reações? Eu não estou entrando aqui se isso está errado, eu estou falando que isso acontece. Só que isso vai entrando dentro da casa, no dia a dia. É o marido monossílabo, é a esposa monossílaba. Não fala que ama, dá 2 tapas nas costas, 2 curtidas. É o coração. É joinha. A Bispa Nath que gosta desse joinha, né, na mensagem. Ela não suporta. Sabe esse joinha novo do WhatsApp, que você lê a mensagem, só põe um joinha e entra lá? É esse joinha que você está fazendo com a sua esposa, com seus filhos. Cara, precisa sentar, precisa falar, precisa olhar nos olhos. Eu estou falando alguma coisa absurda? Eu estou ensinando o crente a ser crente. Mas olha, não falei nada aqui. Uau, não inventei a roda. Eu só falei as coisas básicas têm que ser feitas. Então, para a nossa família, para a nossa família ser feliz, a gente tem que voltar para o básico, voltar para as coisas, sabe, fundamentais. Então, nós não podemos ser egoístas. Fala, não posso ser egoísta. Fala, com a minha família. E o que é ser egoísta? É você não demonstrar amor. Porque o tema de hoje é: o amor é o vínculo da família. Então nós precisamos nos doar, nós precisamos demonstrar, nós precisamos falar, nós precisamos ter atos, ações, atitudes, todos dentro de casa. O amor tem que ser um compromisso. Tem alguém da sua família do seu lado? Faça esse compromisso agora. Fala, o amor vai ser o compromisso a partir de hoje na nossa casa. Sim, Doc, o amor é o compromisso. Amém? Tem muita gente que ficou quieta. Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Olha para quem está do seu lado, mesmo que não esteja só vendo assim, na sua casa, o amor tem que ser o compromisso. Me ajuda a pregar. Eu sei que é difícil para alguns. Então é esse amor com compromisso, é esse amor com atitude que de fato vai unir uma família, que vai solidificar uma família. Uma família que se ama com atitude e com este compromisso, ela aguenta todos os trancos da vida, viu? Eu posso segurar para você, aguenta tudo, né, Marli? Uma família, porque eu não estou falando de um lugar que a minha vida é um mar de rosas. Se eu quisesse estar no meu lugar 1 minuto, tem gente que não aguentar sentar na cadeira. Ah, tá tudo certo, é tudo bonito, é tudo... Não. É muito tranco, é muita luta, é muito levante. Mas como suporta tudo isso? Porque existe um alicerce. Existe um alicerce. A minha casa, a minha família. E é nessa hora que os ventos batem, que tudo vem, que você tem ali pessoas que você pode contar, pessoas que você pode, sabe, se abrir, pessoas que você pode orar junto, pessoas que você pode comunicar. Por quê? Porque são pessoas que têm um compromisso de amor. Não é um amor do mundo, não é um amor previsível, mas é um amor real. Então é esse amor com atitude que Deus quer que a gente manifeste nas nossas casas. E um amor com atitude, com compromisso, vai aguentar. Pode ser a onda, aquela de Nazaré lá, aquela que os caras big wave pegam. Pode ser aquela onda. Se você tiver uma família compromissada nesse amor, você vai aguentar. Se tiver uma família compromissada nesse lugar, você vai suportar.
Olha o que diz Cantares 8:7, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Nós precisamos entender que o amor, ele não é vendido. O amor não é algo circunstancial. Fala comigo assim: amor é uma decisão. Por quê? Eu vou entrar num culto só de casamento. Eu nem entrei lá ainda, tá? Mas eu vou falar só homem, marido, marido, mulher. Cara, o cara fala assim: eu vou me divorciar. Por quê? Porque eu não amo mais. Eu não sinto mais amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. O adolescente vai chegar para o pastor e vai falar: eu vou me divorciar porque eu não amo. Não, não, não. Você decidiu casar. Você fez uma aliança diante dos homens e diante de Deus. Te vira, cara. Não sinto mais. Não precisa sentir, só decida amar. Porque o sentimento ele vai passar. Imagina se nós amássemos Deus pelo que nós sentimos. Eu sinto hoje que eu amo a Deus. Hoje eu não sinto. E se Deus nos amasse assim? Eu sinto hoje, não sinto. Não, não, não. Por isso que o amor é uma decisão. Por isso que a fé não é sentimental. A fé é certeza e convicção, não é isso? Então, esse negócio de eu não sinto mais, eu não sentia o que eu sentia antes. Cara, decida todo dia. E assim é casamento. Casamento é sustentado numa decisão, não num sentimento. Senão e é isso que a geração de hoje não entende. Então acordou virado, não tá ruim, o problema financeiro bateu a porta, o filho tá gritando, então hoje eu vou embora porque eu não sinto mais, eu tenho que ser feliz. Para com isso, quem fala isso para você é o Satanás. Vai lá, vai ser feliz. Eu falei, domingo passado, tem um anjinho do lado falando, é isso, tem gente que tem 2 diabos do lado, falando, separa, o outro fala, divorcia, o outro separa. Eu falo, não sei qual que eu vou ouvir, se eu separo ou divorcia. Cara, ouve Deus, ouve o altar, ouve a palavra. Eu brinco muito porque eu sei como estão as famílias. Eu sei que tem gente que entra aqui sangrando e fala: bispo, eu preciso só de uma palavra. Eu preciso só de uma direção. Então, receba a palavra, receba a direção que você precisa. Não é o Fernando que está aqui falando com você, não. É o próprio Deus. Eu tenho noção, mas às vezes eu falo coisas que eu nem sei de onde veio, mas é Deus que está falando com você. É o Espírito que está agindo no teu coração. A partir de hoje, nunca mais homem e mulher andem separados no shopping. Na escola do seu filho, faça questão de chegar junto com a sua esposa. Na escola dos seus filhos, comunique a sua família. Mostre. Isso aí tem um poder absurdo que você não tem noção. Um grande pastor aí famoso, ele postaram um Reels dele essa semana falando disso, né? Eu concordo com ele, do poder de quando marido e mulher oram juntos, do que quando eles oram isolados. Talvez você tenha visto isso que viralizou aí. O poder de você orar junto com a sua esposa. Eu estou falando alguma coisa difícil? Tem marido que não ora com a esposa, que não pega na mão da esposa, que não edifica a vida da esposa. Mas fala, não, mas eu sou um homem bíblico. É nada, você é uma farsa, você é um fake. Tem esposa que não consola a casa, que é rixosa. Eu pego pesado com os maridos, deixa eu pegar um pouquinho com as esposas, né, homens? Vou até vir para esse lado aqui. Não que eu queira comunicar algo assim. Mas tem mulher que, desculpa a expressão, é muito chata. Xarope, gostei dessa. Tem mulher xarope, cara. Xarope, chata. Tipo, eu tô aqui pegando os homens e tal, mas eu preciso, de vez em quando, sabe? Você viu a luta ontem do Mike Tyson? Aquela coisa, pá. Então eu tô aqui no jab, eu não vi a luta, mas tô aqui, pá. Mas tem hora que tem que dar um cruzado, tem hora que tem que entrar um direto, não é assim? Então eu tô aqui nos homens, dando jab, mas tinha que entrar um cruzado também, pegar um pouco esse outro lado. Por quê? Porque eu não posso me esquecer do outro lado. Eu sei que tem mulheres que são muito difíceis. Pô, o cara chega do trabalho, o cara tá um dia desafiador. Pô, mulher, respira, para de falar um pouco. Só para! Por favor! Tem alguém falar comigo que eu falo, amado, eu sei que é aquele... Eu tô sendo esse cara, eu tô fazendo isso aqui, mas a minha esposa... Eu falo, cara, cada um tem esposa que merece, mas vamos lá, eu vou uma hora também falar alguma coisa que vai servir para ela. Mas, então tem mulher que fica... A Bíblia fala de uma goteira, fica gotejando. Ninguém aguenta. Põe uma goteira na tua cabeça e vive a vida inteira com essa goteira. Vai abrir um buraco na tua tampa. Tem mulher que é essa goteira. Rixosa. A Bíblia fala assim, a sábia edifica, a tola com as próprias mãos destrói. Tem mulheres tolas que ficam com ciúme. O amor não tem ciúmes, não há de ciúmes. Mas esses ciúmes, onde você foi? Vai tirar roupa, e não sei o quê, onde você está saindo? Com quem você... Pô, para, cara. Você não tem mais 13, 14 anos, não. Confia no teu marido. Entrega ele para Jesus. Se ele fizer alguma coisa, o próprio Deus vivo vai cobrar dele. Ame o seu marido, passe... Sabe, quando ele chegar em casa,
Eu falei isso aqui no congresso, né? Ou não foi no congresso. Eu falei isso no pré-congresso, quando eu preguei lá no MEG, que eu falei do espírito jezabélico. A pergunta que eu faço para você, mulher: quando seu marido está fora de casa, o desejo dele é voltar para casa ou demorar mais no trabalho? Ele está desesperado para chegar em casa ou ele fala, eu vou pegar mais um relatório aqui, sabe? Deixa eu ver se deu a hora dela estar dormindo. Porque tem cara que fala assim, eu não vou voltar para casa, porque chega em casa, é você, e eu estou sozinha, e por que isso, e por que aquilo? Pô, o cara está sangrando lá também. Então tem marido que está lá provendo, que está lá dando a vida, fazendo o melhor dele. E a mulher, quando chega em casa, é esse xarope, como disse a abençoada profeta no meio do povo. Xarope. Não, seja uma mulher amável. Quando seu marido chegar em casa, receba ele bem, receba ele feliz, sabe? Receba ele despeça ele debaixo de palavras, receba ele debaixo de palavras de Deus. Marido, você é uma bênção, Deus vai abrir uma porta hoje na tua vida, seja um bom funcionário lá, Deus está te vendo, sabe? Você vai ser promovido. E despeça seu marido assim. E quando ele chegar, fala, vem cá, marido, eu te amo, sabe? Não chega cobrando já, você quer? Pô, deixa o cara sentar 1 minuto no sofá. 1 minuto, 2. Tem mulher que não, você vai sentar, você não faz nada da vida. Pô, vocês estão entendendo, famílias? São coisas tão básicas que a gente precisa, às vezes, sabe, é um ajustezinho. Tem gente que, se a esposa ficar um pouquinho mais quieta, o casamento vai para as nuvens. Se a esposa... Davi falava, Senhor, põe trava na minha língua. Tem esposa, se colocar trava na língua, o casamento, ó, floresce. Eu já li Cantares 8:7, as muitas águas. Então nós precisamos entender. Põe o ponto 2 de hoje. Olha onde a gente está, só no 2. Mas é só 2 hoje, tá? Fique em paz. O intuito do diabo é destruir a família. É desfazer os laços de amor, respeito e compromisso, trazendo confusão e separação. Você precisa entender que toda vez que o seu lar está em confusão, tem alguém do outro lado te amando, que é o próprio Satanás. Te amando, fazendo coração, mandando emoji para você. 1000 emojis de coração para você. Quando você está nessa confusão de casa. Ele está adorando. Tem crente que está vivendo a palavra de Tiago 4:7, mas ao contrário. Olha o que diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá. Tem crente que sujeita ao diabo e resiste a Deus. Tem marido que se sujeita ao diabo. É amante, é não sei o que, é isso, é o... E quando Deus faz, não, Deus não. Igreja não. Não quero isso não. Não. Se submeta a Deus e resista ao diabo. Porque se você fizer isso, o que o diabo faz? Ele fugirá de você. Então nós temos que resistir. O quê? O que é essa resistência? Resistir os padrões do mundo. A igreja, pensa assim, a igreja é a última reserva moral. Imagina assim a igreja, os eleitos, imagina em volta de todos os eleitos, um domo, uma força. E o mundo tentando, sabe, toda vez a igreja é essa reserva, o que segura isso. Só que nós, como igreja, nós não estamos na defensiva. É aí que você precisa entender. Nós, como igreja, estamos avançando. Então, se eu não prego algo como isso, eu fico muito na defensiva. Eu já expliquei para você, o nosso ministério ele tem vertentes. Nós temos uma palavra teológica muito forte, que são as verdades bíblicas, a teologia, a graça. E nós, nesse chão que é a graça, nós construímos a nossa vida sobre a rocha. Então, quando eu trago uma série sobre família, por que eu estou pregando sobre isso? Porque nós estamos avançando como igreja. Eu preciso que você, como homem, você, como mulher, se posicione como uma família bendita, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós não estamos na defensiva. Fala comigo, nós não estamos na defensiva. Fala em primeira pessoa, eu não estou na defensiva. Fala, eu tenho que ir para o ataque. E o que é ir para o ataque? É você amar a sua esposa, é você amar o seu marido. Sabe, um grande teólogo, ele disse assim, chegará o dia, Chesterton, em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. A gente chegou nesse tempo. A gente tem que provar que a grama é verde. A gente tem que provar as coisas mais óbvias. Porque você está vendo aí o que está sendo tramitado, as leis, as ideologias. Então, nós como igreja temos que fazer o quê? Temos que avançar. Esse mesmo teólogo ele fala assim, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Isso é a coisa mais extraordinária. Eu já preguei aqui falando sobre é no ordinário que Deus faz extraordinário. É isso. Então essa resistência é você sentar, você marido, você esposa, num sábado de manhã, numa padaria e tomar um café. Isso já é resistência. É você igual eu ontem com meus filhos andando no shopping, vendo as aberrações, e eu de mão dada com a minha esposa, com minha filha na carcunda, porque ela não sai daqui, e o meu filho na outra mão. Nós estamos avançando, nós estamos comunicando que nós temos a verdade. E não importa o quanto o outro lado se levante para falar dos padrões, dos tipos de família. Família é o que Deus estabeleceu. Por quê? Porque Ele é o Criador, nós somos a criatura e ponto final.
Ele é soberano. Ele fez a coisa conforme o conselho da própria vontade dele. Não concordo. Então um dia você vai lá, morre por um mundo, dá sua vida numa cruz e você faz o teu universo. Chama o Elon Musk e cria lá o seu. Eu não concordo. Quem disse que é assim? Deus falou. O soberano, o Kyrios. Se submeta a ele. Não, mas veja só, não é possível. É injusto. Moisés falou, é injustiça. Paulo falou, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Se Deus querendo escolher vasos para a ira e outros para a honra, não é injustiça da parte de Deus. Deus faz como Ele quer. Então não fique você entrando nesse lugar de julgamento. E quando você vive, para a gente finalizar, quando você vive e aplica a palavra, qualquer conflito é resolvido. Famílias unidas em torno dessas verdades que eu estou pregando para você, que são as verdades bíblicas, famílias em torno se tornam fortes, se tornam vencedoras, são reconhecidas como famílias benditas. Então hoje não é fecha a porta não, é fecha os portões da tua casa para tudo que é contrário. Como que eu fecho isso? Se posicionando, homem e mulher. Fecha as janelas, fecha os buracos, não deixe, brechas para as investidas do diabo. Se com tudo fechado, para pensar, se com tudo blindado, ele ainda consegue, ele não desiste das suas investidas, imagina se você deixar todas essas brechas, imagina se você deixar todos esses buracos para ele penetrar. Então fecha as brechas, se posicione. Como é que eu fecho as brechas? Fala comigo, praticando a palavra sem vacilar. Sem vacilar. Eu quero ver o próximo domingo, você vai acordar e vai vir o diabinho falando, dorme aí, não precisa ir na igreja hoje não precisa ficar em casa, não leva seus filhos para a igreja não, você não precisa da palavra, seus filhos não precisam disso. Aí é um dia, aí é outro dia, aí quando vê é um mês que está distante, aí quando você vê já é um abismo, aí quando vê você já perdeu o temor, cara. Porque um buraco chama outro buraco, um abismo chama outro abismo. O cara era fiel, o cara era crente, o cara estava na igreja, mas começou a dormir um pouquinho mais de domingo. Pô, é domingo, tem gente que só consegue vir à igreja de domingo, porque trabalha a semana inteira. Só no domingo você não consegue? Se você não consegue vir à igreja de domingo, o que Deus vai esperar de um cara como você? Como é que você vai avançar como igreja? Se você não tem um compromisso com Jesus. Então olha o que diz Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Um homem prudente. Um homem sensato. Um homem que pratica a palavra de Deus. Que edificou a sua casa sobre... Já que você chegou, Gustavo, fica aqui. Ó. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Para mim, de todas as palavras de Jesus, essa pregação de Jesus no Sermão do Monte é uma das mais fortes. Porque Jesus, ele mostra de uma forma muito prática a diferença de alguém que é religioso de alguém que é um operoso praticante da palavra. Porque ele vai dizer no verso 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que para mim isso é tão forte? Porque Jesus ele coloca o mesmo cenário para dois tipos de pessoas. E Jesus coloca as mesmas condições. Porque o que a gente fala hoje em dia? Não, eu não consegui por conta e a gente terceiriza. Porque estava frio, porque estava calor, porque estava inverno, porque estava isso, porque estava aquilo, porque o meu marido é isso, porque a minha esposa é aquilo. E a gente vai terceirizando. Mas Jesus coloca as duas pessoas nas mesmas condições. Então não é o que acontece, é como a pessoa reage ao que acontece. Consegue compreender? Então Jesus está falando, o vento vai soprar para todo mundo, a chuva vai cair para todo mundo, o rio vai transbordar para todo mundo. Por que um suporta e o outro não? Porque um ouve e pratica. Eles são bem semelhantes, o outro também ouve. A única diferença é que um pratica e o outro não pratica. Então você vê como isso aqui é algo, essencial. Se a gente pudesse resumir, a palavra de hoje é pratique o amor dentro da sua casa, porque o amor é o vínculo da família. Não basta você estar sentado me ouvindo. Agora é a sua parte de sair e praticar isso. A sua esposa precisa ser amada, com palavras, com atos e com atitudes. Os seus filhos precisam ser amados, com atos, palavras e atitudes. Porque se você só ouvir, tem uma palavra que fala assim, o que ouve é como a onda impelida. Homem negligente, insensato. Não pense esse homem que vai receber coisa alguma do Senhor. Agora, aquele que ouve e pratica, esse é prudente.
Esse é um operoso praticante da palavra. Então eu, como seu pastor, se eu pudesse te dar um conselho, só pratica. Só pratica. O milagre que você tanto espera está naquilo que você não faz. O milagre que você tanto pede a Deus está no posicionamento que você não toma. A mulher dos sonhos que você tanto deseja está na posição que você não toma. O homem que você tanto deseja está no posicionamento, você mulher, que você não tem. Então ouça e pratica. Porque vai chegar uma hora que vai bater o vento, vai chegar uma hora que o rio vai transbordar, vai chegar uma hora que a condição vai ser a mais desfavorável possível. Mas como eu disse, uma família unida, uma família que tem um acordo de um amor, essa família aguenta todos os trancos da vida. Essa família aguenta todas as lutas. Essa família aguenta. E mais uma vez, eu estou falando de um lugar, amado, de olha tranco que eu tomo, levante que vem. Eu falei recentemente, você acha que o pastor da igreja ele prega todos os domingos, todos os cultos, e toda vez ele está bem? Não existe ser humano que seja esse. Você acha que o pastor da igreja, quando ele chega e faz o culto e faz a palavra, todo o resto está resolvido, todo o resto está tudo certo? Às vezes está no meio de um caos, amado. Às vezes está no meio do olho do furacão. Então não pense você que por eu estar pregando isso, eu estou falando de um lugar de comodidade, de minha vida está resolvida. Não. Tenho muitas lutas, muitos levantes também. Mas eu posso dizer para você que é possível, em meio a todas essas, nós sermos mais que vencedores. Alguém vai dizer assim, bispo, eu estou muito fraco. Que bom, porque é quando você está fraco que você é forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sua família está fraca, chegou a hora de você experimentar do poder de Deus. Sua família está com as pernas um pouco bamba, chegou na hora de você ser fortalecido pelo Senhor. Paulo sabia disso. Fustigado com vara, passei fome, passei frio. Chicotadas, açoites. Imagina só o que ele passou. A gente não passou nem metade disso. Mas em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Eu quero dizer para você, a tua família em todas as coisas é uma família vitoriosa. Em todas as coisas, sua família é mais que vencedora. Em todas as coisas, o Senhor já te colocou para conduzir a tua casa em triunfo, porque é Ele que vai à tua frente. Eu falei aqui do homem, mas tem alguém que vai à frente de você, homem. É o Senhor dos exércitos. Ele vai à tua frente. Eu sei que tem homens que falam, bispo, para mim está difícil. Bispo, para mim eu não estou aguentando, eu vou largar. Não vai largar. Porque quando você está se sentindo fraco, vem a mão de Deus e fala, eu estou junto com você. O jugo dele é leve, o fardo é suave. Você está carregando alguma coisa, muitas vezes não é porque você vai deixar de carregar, é porque Deus só vem e coloca a mão junto e fala, eu estou junto com você. Às vezes o fardo está lá, o peso está lá, mas o Senhor estando junto, amado, você se sente fortalecido, a sua força é renovada. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, nessa manhã, que precisava ter as forças renovadas para seguir em frente no casamento. Eu quero dizer que Deus ouviu a tua oração. Eu quero dizer que Deus te trouxe para cá porque Ele conhece e Ele sabe as lágrimas talvez que você derrame no seu travesseiro, no seu banheiro, no seu carro, no ônibus. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não preciso saber de todos os seus problemas, eu não preciso saber de todas as circunstâncias, de todos os tipos de família, porque Deus conhece você muito melhor do que eu. Ele te fez, Ele te escolheu, Ele te predestinou. E Ele falou para você, vá e dê frutos. Se Ele falou isso, amado, é porque você tem todo o poder e todo o potencial para ser isso. E o que a gente faz com as vozes do inimigo? A gente se levanta contra elas, a gente se posiciona, a gente firma os nossos pés, a gente levanta a nossa guarda. E a gente lembra da palavra de Lucas que diz, eis aí vos dei todo o poder e toda a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Toda essa ideologia do mundo são serpentes e escorpiões. Toda voz de divórcio, toda voz de separação, toda voz de fornicação, toda voz contrária, você já tem o poder em você para vencer tudo isso. Mas a minha carne é forte. Não tem nada que venha que não seja humano. A Bíblia diz, não há tentação que nos sobrevenha que não seja. E junto com a tentação, Deus provê livramento. Receba livramento, você homem, você mulher, de toda tentação, de tudo que é contrário. Talvez não seja uma tentação moral só física, mas seja uma tentação de corrupção, uma tentação de ideologias, de ir embora, de fazer qualquer coisa contra as palavras de Deus e os princípios de Deus. O padrão da sua família não é o padrão do mundo. O padrão da sua família é um padrão celestial. E Deus quer que você desfrute disso ainda esse ano. Se você está comigo nisso, fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Jesus. Se você ouviu Jesus hoje falando com você, eu queria que você tivesse 1 minuto para levantar suas mãos aos céus
e se render a Ele completamente. Por que com as mãos aos céus? Porque você mostra sinal de rendição a Ele. Você mostra um sinal de submetimento a tudo que Ele está falando. Oh Deus, o Teu Espírito fala no meu coração, Pai. Oh Jesus. Amado, Deus está dizendo que tem alguns homens que ouviram essa mensagem e que estão falando: eu errei. Eu errei. Talvez na criação dos meus filhos. Eu errei talvez na criação da minha filha. Tem muitos homens que ouviram essa mensagem e tiveram o desejo de falar: como se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. E eu quero dizer o que o Espírito diz a você nesta hora: tudo tem o seu tempo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus sabe que você fez o melhor que você podia na condição que você tinha. E Deus te traz agora, talvez depois de ter criado seus filhos, talvez depois de ter tido essa oportunidade, Deus te coloca sentado para você ver que o amor dele cobre todas as suas transgressões, o amor dele cobre todos os seus erros, o amor dele cobre todas as suas falhas, porque o amor de Deus é um amor de compromisso. O amor de Deus é aquele que, mesmo você criando errado os seus filhos, Ele chega e Ele cobre a vida dos teus filhos, porque os nossos filhos não são nossos filhos, os nossos filhos são do Senhor. Então você, homem, não deixe com que uma voz do inimigo te condene, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apenas receba o perdão e o amor de Jesus, porque Jesus não condena. Quem condena é o inimigo. Jesus consola, Jesus edifica, Jesus exorta. É isso que Ele está fazendo com todos aqui. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua voz, Pai. Nós ouvimos os Teus ensinamentos. E nós queremos, Pai, nessa hora, nos submeter, Jesus, a tudo que o Senhor tem falado. Tudo que o Senhor tem nos dado como direção, nós queremos nos submeter. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Pai. Eu sei, Jesus, que muitas famílias que se encontram aqui, talvez tenham sido famílias muito ruins, Jesus. Talvez a realidade dos lares, Pai, não tenham sido as melhores. Mas não importa, Jesus, não importa. O Senhor tem um tempo certo e o Senhor fez com que esse tempo chegasse. Porque a partir de hoje, Jesus, eu creio num novo tempo. A partir de hoje, a partir desta série, eu creio, Pai, em famílias agora alicerçadas. Eu creio em famílias fundamentadas. Eu creio, Jesus, em famílias, Jesus, que serão lares de paz. Famílias, Pai, onde toda gritaria cessa hoje em nome de Jesus. Que toda comunicação disfuncional cessa hoje em nome de Jesus. Que toda voz de adultério cessa hoje em nome de Jesus. Porque Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus, Pai, que, como nós vimos hoje, nos ama, Jesus. Não com o amor da ideologia do mundo, mas o Senhor nos ama como está escrito, Jesus, na Tua palavra. Ainda que eu falasse a língua dos homens, disse o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele disse: se não tiver amor, se não tiver amor. Jesus, eu sei que aqui há homens e mulheres que têm esse amor. Aqui há homens e mulheres, Pai, que possam dizer, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu transporte montanhas, montes, se eu não tiver amor, nada serei. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não as aspera, não se ressente do mal. Oh, Pai, não se alegra com a injustiça, não se regozija-se, Pai, com as coisas erradas. Mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor, aqui estão homens e mulheres que precisavam ouvir isso de Ti. O amor, igreja, jamais acaba. O amor de Deus não tem fim. O amor de Deus te sustentou até hoje. O amor de Deus te trouxe até aqui. Por isso Paulo diz: entre esses outros três, o amor é o maior deles.
entre a fé, entre a esperança. Não, o amor é maior que a fé e que a esperança. Porque é o amor de Deus que te sustenta todos os dias. É o amor de Deus que todas as manhãs se renova sobre a sua vida. É o amor de Deus que entende que você é humano e que muitas vezes você falha. Mas quando você falha, o amor dele está lá para dizer: filho, eu te amo. Filho, eu te escolhi. Oh, obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está tratando de almas. O Senhor está tratando, Pai, de indivíduos. O Senhor não trata, Pai, no geral. O Senhor trata individualmente. E eu posso perceber, Jesus, que o Teu Espírito Santo hoje tratou, exortou, consolou, edificou. Eu posso perceber, Jesus, a Tua grande obra. A Tua palavra diz: obra tal que se contada não vão acreditar. Jesus, eu creio que é esta obra que o Senhor está fazendo em lares aqui nesta manhã. Uma obra talvez de um lar disfuncional, que se alguém contar, talvez os vizinhos, talvez os parentes não vão acreditar. Mas é neste lar que o Senhor age. Senhor, eu oro por reconciliação nas famílias. O Senhor diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Por isso somos reconciliadores, Pai. Que todo marido se reconcilie com a sua esposa, que as esposas se reconciliem com seus maridos. Jesus, eu oro para que pais se reconciliem com filhos, para que irmãos se reconciliem nesta manhã, Jesus. Eu creio, Pai, que por mais duro que seja um coração, o Teu amor é maior, Jesus. O Teu amor é maior que toda braveza, que toda aspereza. O Teu amor é maior que toda dureza, Jesus. Oh, Pai, o Senhor pega aquele coração duro e o Senhor amolece. O Senhor pega aquele coração duro e o Senhor quebra. Porque esta é a força do Teu Espírito, Jesus. Eu sei que pessoas aqui estão dizendo: eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Mas, Pai, o Senhor está nos dizendo que a nossa força e a nossa capacidade não vem de nós, mas ela vem de Ti, Deus. Vem do alto, Jesus. A força que nós precisamos não está no nosso braço. Está escrito: não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus, o Teu Espírito nos consola. O Senhor nos deixou o Consolador. Obrigado por esta manhã. Obrigado por este bálsamo. Obrigado porque aqui, Pai, hoje houve restauração. Hoje houve conciliação. Hoje houve acertos. Talvez acertos dos corações, na intimidade. E eu creio que estes acertos serão refletidos nas mesas de almoço. Eu creio que esses acertos serão refletidos nas camas. Eu creio que estes acertos serão refletidos em cada lar aqui representado. Porque o Senhor diz que nós somos famílias benditas sobre esta terra. Pai, que ninguém aqui jamais abra mão de estar na Tua casa. Que nenhum pai aqui abra mão de trazer os filhos da sua casa. Que nenhum pai aqui, Senhor, deixe de comunicar amor nos lares, Jesus. Eu profetizo lares onde o amor será comunicado não só com palavras, mas será comunicado com atos, com atitudes. Eu profetizo lares onde o amor não será um sentimento, mas o amor será uma decisão. Porque é isso que o Senhor está falando. Nós cremos, nós recebemos, nós tomamos posse da Tua palavra de graça. E nós declaramos o que disse Josué: eu e minha casa serviremos. Vamos comigo, igreja, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pegue na mão, se você tem alguém do seu lado aí, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer: bispo, isso é muito longe. Comece a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com muito respeito, pega na mão de quem está do seu lado, mesmo que não seja a sua família de sangue. Levante a mão dessa pessoa com muito amor e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e minha casa serviremos. Amado, você tem 30 segundos para profetizar na vida de quem está ao seu lado. Diga: você e sua casa. Diga isso olhando nos olhos. Você e sua casa são benditas. Diga: você e sua casa estarão completas, servindo na casa de Deus. Diga: sua casa é uma bênção. Diga: sua família é uma bênção. Diga: existe um alicerce, que é o alicerce de Deus na tua casa. Aleluia! Aleluia, igreja!
Aleluia! Nunca mais ouça a voz do diabo. Nunca mais pegue os pensamentos do diabo. Esses são os pensamentos que tem que habitar no seu coração, na sua mente. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Vós, porém, vós tens a mente de Cristo. Toda vez que vier um pensamento de derrota, você vai se lembrar: isso não é de Deus, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu quero profetizar na sua vida que você vai ter pensamentos sadios a partir de hoje. Senhor, eu profetizo cada mente aqui, cada coração, Jesus, pensamentos bons. Repreendo todo pensamento mundano, repreendendo todo pensamento das ideologias do mundo, de divórcios, de traições, de mentiras. Jesus, tudo que é disfunção nós repreendemos. E eu declaro agora que a partir de hoje, Jesus, se alguém não tinha pensamentos puros, a partir de hoje eu profetizo pensamentos puros. Eu profetizo, Senhor, que os pensamentos que vão habitar nas nossas mentes são os pensamentos do alto. Pai, que nós tenhamos discernimento para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu declaro, Pai, que cada coração aqui, Jesus, será um coração temente a Ti, Jesus. Eu profetizo que a mente de Cristo está sendo ativada nesta hora, Jesus, para que nós venhamos a pensar como Tu pensas, Jesus. Eu profetizo, Pai, pensamentos agora sejam levados cativos em obediência ao nome do soberano Jesus Cristo. E aqueles que foram restaurados, aqueles que foram edificados, diga aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Como você chegou? E como você está saindo? Não precisa responder não. Eu tenho certeza que você está saindo muito melhor do que como você chegou. Eu já pedi para você levantar a mão umas vezes. Pedi para alguém levantar a sua mão. Se você aguentar levantar só mais uma vez sua mão, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua mente em Cristo Jesus. Homem, mulher, família, vai nessa força e diga a quem está ao seu lado: o amor é o vínculo da nossa família. Graça e paz, igreja. Bom domingo a todos. Tchau.